Boa noite a todos. Estejamos na paz do Senhor Jesus. Uma grande alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, né? E hoje para falar um tema muito importante para todos nós, para a nossa reflexão íntima, que trata mais precisamente da nossa autoeducação. E hoje nós vamos procurar passar aqui para vocês um perfil de um Allan Kardec educador. Acho que é muito comum a gente ouvir na doutrina espírita, nas palestras, né? Allan Kardec, o codificador da doutrina. E é importante que a gente saiba o que está por trás desse codificador, né? E então a nossa proposta é essa, porque a gente vai fazer aqui, passar alguns slides e algumas reflexões. Também essa palestra eu vou fazer outros dias da semana aqui no Kardec. Eu tenho algumas agendas aí durante o ano, né? Até o final do ano tenho algumas datas aqui. E é importante que seja transmitido essa informação de um Kardec que talvez muitas pessoas ainda não conhecem, né? Eu vou assim, eu não vou passar a parte histórica da vida de Kardec, que é muito intensa, né? Falar de Kardec em 40 minutos seria o mesmo que eu transformasse isso aqui num aquário e quisesse explicar o oceano através de um pequeno aquário. E a vida dele é muito intensa, como a de todos os espíritos, né, pela sua evolução. Vou passar aqui alguns slides, então, para a gente observar a questão da missão educadora dos espíritas. Essa imagem que você está vendo é de um espírito que já passou por todas as experiências de vida, de evolução. Ele foi criado como nós, simples e ignorantes, e atingiu esse estado de luz no decorrer de sua existência, de suas encarnações, dos milênios de vida, né? Dificilmente alcançaremos essa condição numa existência única, é impossível isso ocorrer. Mas isso se faz referência diretamente à proposta do Cristo: brilhe vossa luz. Independente da condição que nós nos encontramos, ou que observamos a condição que as pessoas se encontram, desde do mais vil criminoso até a pessoa mais angelical que nós conhecemos, todas elas caminharam pelo fio da evolução, pela caminhada da evolução, né? E se você pegar o ser espiritual que ainda jornadeia na vida infeliz e pegar o espírito de luz, a diferença de um para o outro é que aquele que alcançou a luz já fez brotar, germinar a sua centelha divina. Tá? Então, todo ser humano tem condições de alcançar essa luz, independente do estado que ele se encontra no momento. Tá? Disse Jesus, então: vós sois a luz do mundo, brilhe todos a vossa luz. Vendo ele vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Isso é no momento em que a nossa atitude, independente no local que a gente esteja, ela seja tão boa, mas tão boa, que nós podemos, naquele momento, ser chamados de a mão de Deus na terra, a representação da divindade. Quando disse, vendo ele vossas obras, deem glória a Deus, é porque nós, naquele momento, estamos no socorro a uma pessoa, numa palavra, né? Na ajuda a alguém, até no silêncio, que a gente se cala diante de uma situação caluniosa, né? Mesmo sabendo de situações que a outra pessoa ainda carrega, de imperfeição. Isso é a representação humana da divindade na terra. E todo ser humano é capaz de fazer isso, tá? Então a gente vai passar aqui por algumas experiências, por exemplo, para refletir sobre isso. É pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso moral. Se ocorrer de alguém aqui na sala hoje, nesse ambiente, está vindo pela primeira vez numa casa espírita, um exemplo. Hoje, se você nunca participou antes de uma atividade espírita, e hoje você veio para conhecer, tá? É importante que a gente já, desde o início, já tome esse conhecimento, que doutrina espírita é, sobretudo, educação. Ela tem
a principal proposta de nos tornar melhor. Então, com todas as manifestações que ocorrem e que vão ocorrer, e que nós estaremos ali presenciando essas manifestações, comunicações, tudo que acontece no movimento espírita tem por objetivo colocar o espírito na trilha da evolução. Tá? Então, assim, para que não tenha dúvida sobre isso, essa fonte que está jorrando, o espírito Luiz Sérgio, ele chama a atenção para nós, os espíritas, que, embora sendo espírita, a gente não tem lá muita ocupação ou muito tempo para se preocupar com leitura, com aprendizado, né? Ou com práticas que seja de auxílio ao próximo, sei lá. Existe uma infinidade de atividades que pode ser desenvolvida na casa espírita, mas quando a gente não tem interesse ou não quer, a gente vai estar sempre arrumando uma desculpa, né? Então, ele compara assim, para esses espíritas, pode ser qualquer um de nós, às vezes nos sentimos também nesse direito de omitir, né? Um dos pressupostos básicos da doutrina espírita é o respeito ao nosso livre-arbítrio. Ele nos compara a um homem perdido no deserto, sedento, né? Quase morrendo de sede. E ele se depara com uma fonte de água cristalina, né? Potável. E ao invés de beber a água e matar a sede, ele apenas lava as mãos. Esse exemplo que ele dá de lavar as mãos é quando nós temos a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, mas por conta da nossa liberdade, a gente tem a opção de não fazer. Sobre essa questão da vontade de aprender, Adélia Prado, ela diz o seguinte, pegando como referência, vocês sabem aquele ditado popular, né, que diz assim, o sujeito tem a faca e o queijo na mão e não aproveita. Que é isso? Meu Deus, né? Já ouviram falar isso, né? Pô, o cara tem tudo, tem a faca e o queijo na mão e não aproveita. E a Adélia Prado diz assim, pegando essa referência da fonte de lavar as mãos, ela vai dizer assim, não quero faca, eu não quero queijo, eu quero fome. Não adianta ter a faca e o queijo na mão se você não tiver vontade de comer, você não vai comer. Entendeu? Então, o Espiritismo ele tem uma grandeza que desperta em nós esse interesse, essa vontade de aprender. Tá? A grandeza da doutrina, em toda a sua obra, ela acaba por simplificar no comportamento do espírita. O que representa o Espiritismo em todo o mundo não é tanto as obras do Espiritismo, que é apenas um auxílio, mas é a conduta do espírita. Né? Alguém aqui já ouviu essa situação dizer assim, pô, mas você é espírita, meu, e você faz uma coisa dessa? Já ouviram falar isso? Alguém já ouviu? Eu esperava uma atitude melhor de você é espírita, você não podia agir assim, né? Ou seja, existe aí no senso comum, né, de todas as pessoas, entre espírita ou não, uma forma de julgar a nós, ou até a nossa própria religião, no caso da doutrina espírita, é julgar uma atitude infeliz nossa, como se nós representássemos aquela doutrina. Né? Eu já vi pessoas desistir do espiritismo por causa de determinada pessoa. Falam, não, você não pode fazer. O espiritismo não é essa pessoa. Essa pessoa age de uma forma equivocada. Então, assim, para entender melhor isso que eu estou dizendo, Divaldo Pereira Franco vai falar o seguinte, a grandeza da doutrina espírita, a beleza da doutrina, ela se revela na realidade comportamental daqueles que aderem aos seus postulados. A grandeza da doutrina espírita está no espírita, naquele que faz. Né? Essa questão do compromisso do espírita também com o conhecimento e com a doutrina, diante desse mundo de transformações e de conturbações que nós estamos envolvidos, muito difícil
nós passarmos um dia sem estar diante de uma contradição, de uma situação delicada, em casa, no trabalho. Tá? E qual é a postura do espírita diante de toda a informação que recebe numa situação dessa? Então, a influência positiva. Se todo mundo está lá, está reclamando, xingando, falando mal do governo, falando mal de não sei o que lá, o espírita, ele tem um compromisso de ser um elemento de influência positiva. Um polo de transformação do ambiente onde ele vive. Porque será cobrado isso de nós, porque isso foi dado para nós. Tá? Mas vamos prosseguir aqui nas reflexões. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo assim: cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Isso é claro no Espiritismo, no momento que a gente vive hoje, né? No Evangelho. Né? O quanto que a indiferença moral ela está cedendo espaço para a atividade intelectual. Ou seja, planeja-se muito, né, a inteligência, mas deixa pouco espaço para o campo da moral. Por isso que a gente vê contradições. Né? Pessoas têm um conhecimento, estudou, né? Prestou cursos aí e passou nas modalidades mais complexas do conhecimento, mas age de uma maneira equivocada diante de uma simples situação. Uma coisa simples, que só exigiria dele, às vezes, um silêncio, mas ele acaba por perdendo essa oportunidade. O verdadeiro espírita, vai dizer Allan Kardec, não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar um passo, sequer um passo na senda do progresso, e não o torna melhor. É isso que a gente vai caminhar hoje na palestra, o tempo inteiro. Tá? É essa reflexão íntima que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo aqui, no centro, aqui agora. Né? Para que serve a palestra? As lições? A própria abertura, a prece de abertura. Tá? Isso tem uma proposta principal de nos fazer tocar a nossa intimidade. Tá? Às vezes não é a palestra inteira que vai mudar o nosso destino, mas às vezes uma palavra do palestrante. Uma palavra, uma frase que ele diz é capaz de mudar o destino de uma pessoa. Então é importante que a gente, nessa reflexão íntima, a gente transcenda daqui onde nós estamos e a gente começa a refletir de tudo aquilo que eu aprendo com a doutrina espírita e de tudo aquilo que eu faço diante das oportunidades que me são sugeridas, né, que vão aparecer para nós. Tá? Assim, uma parte histórica que a gente não pode deixar de relatar é isso. O Espiritismo no Brasil, antes de 1853, não se falava em Espiritismo no Brasil. Foi a partir de 1853 que começou a chegar as notícias das mesas girantes, das irmãs Foques, das pancadas, né, e das comunicações pelos espíritos. Esse sujeito aqui, Luiz Olímpio Teles de Menezes, foi o desbravador do espiritismo do Brasil e muito pouco conhecido do movimento espírita. Quase ninguém conhece quem foi Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele fundou o primeiro centro espírita no Brasil. Primeiro, tá? Foi o grupo familiar de espiritismo. E o primeiro centro espírita do mundo foi fundado em 1 de abril de 1858 na França. Tá? Bom, como eu disse que ia falar de Kardec, mas não de um Kardec codificador e ponto final. Né? O que está? Por que isso que a gente tem que ter essa indagação? Por que foi escolhido Allan Kardec para ser o codificador da doutrina? A doutrina espírita é o quê? As três bases fundamentais. É a ciência, a filosofia e a religião, né? Ciência, filosofia e religião. Poderia-se pegar, por exemplo, convocar aí um grande cientista da época para ser o codificador da doutrina, ou um grande filósofo
doutrina espírita é filosofia, né? Ou alguém ligado a alguma religião, mas não. Nós vamos perceber aqui que foi tudo planejado no plano espiritual para que viesse à Terra um educador. Kardec foi educador nas suas 3 últimas encarnações, como druida e como Jean Rus, né? Isso fica mais para a parte histórica que eu continha aqui, mas eu tirei, né? Porque eu preciso falar de uns pontos muito importantes que ele dá sinais na doutrina espírita. O que ele fez? Ele pega a ciência, a filosofia, a religião, une essas 3 propostas numa proposta de educação do espírito, né? Interessante isso. São mais de 10.000 religiões na Terra. E a gente não pode fazer do espiritismo uma religião a mais, igual às outras. Tá? O próprio espiritismo fala, né, que a doutrina espírita, a melhor religião, qual é a melhor religião? É aquela que tem por objetivo fazer um maior número possível de homens de bem. Tá? Então aqui ele dá sinal dizendo o seguinte: nessa parte aqui, em 1834, Kardec ainda não era Allan Kardec, esse homem conhecido por todos nós. Ele era apenas Hippolyte Léon Denisard Rivaio, tá? Um desconhecido, um estudioso, um cientista, um educador. Tá? A principal missão de Kardec na Terra foi a de educador. Tá? A gente vai ver isso logo mais. E ele vai dizer assim: veja o aviso que ele nos dá. Por que ele veio? Ele vai dizer: a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Desculpa, vou ler de novo. A educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao menos a convicção de cumpri-la com consciência. Se a gente sintetizasse toda a obra básica do Espiritismo, tá, a gente vai ver que o tempo inteiro Kardec, nas entrelinhas, ele vai mostrar, né, que o Espiritismo é uma obra de educação. Ele compara a Terra como uma grande escola, tá? Cada dia de vida é um dia de aula nessa escola. E o que é a reencarnação? É a repetência. Quando nós repetimos, não fomos aprovados, temos que retornar e recomeçar tudo de novo, né? Isso que a gente precisa ter consciência da Terra como uma grande escola. Eu acredito que no futuro, toda casa espírita será considerada uma escola do espírito. Assim como nós íamos na escola, né? Você lembra disso? Na sua infância, para ser alfabetizado, nós iremos na casa espírita para ser espiritualizado. É esse grande desafio nosso dentro do movimento espírita. O início. Aí vamos voltar então um menino de 11 anos, morando na França, e a Europa totalmente conturbada pelo sistema de educação. Tá? Imagina, por exemplo, uma mãe e um pai dizer assim: onde eu vou matricular meu filho? Qual a melhor escola? Aí então tem-se notícia por toda a Europa que na Suíça um educador apresentava então uma proposta revolucionária de educação, Pestalozzi. Allan Kardec vai estudar em Verdun, na Suíça, aos 11 anos. Ele tem referências que demonstram a sua atividade pedagógica. Allan Kardec tem. No final, a gente vai resumir isso em 4 grandes educadores. O primeiro foi Sócrates. Sócrates, com a maêutica. Palavra esquisita, mas com uma profundidade enorme. O que é a maêutica? É o parto espiritual. A maêutica. Enquanto Jesus diz: brilhe vossa luz, Sócrates vem e disse anteriormente: que brote de dentro de você a perfeição divina que aí está presente. Então, a maêutica é o parto espiritual. Ele dizia que todo ser humano tem a verdade guardada dentro de si. E a educação
tem por objetivo fazer brotar essa verdade divina. É a maiêutica. E Pestalozzi, o sistema ou o método empregado por Pestalozzi, ele é revolucionário por quê? Numa época em que a educação era absolutamente hierarquizada. Hierarquizada. Por quê? Até hoje ainda é assim. Em algumas situações, tá? Ainda assim. Entre o professor e o aluno havia um abismo enorme, intransponível. A relação professor-aluno era totalmente hierarquizada. O aluno tinha apenas um direito, o de obedecer o professor. Era a educação de dentro para fora. Aí vem Pestalozzi, então, com o seu método. Ele vai dizer assim: o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Isso é a maiêutica. Isso é brilhe vossa luz. Quando você, diante de uma criança, de um ser humano, você tem essa proposta de fazer acender no sujeito, na pessoa, o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Isso é divino. É, sobretudo, nós representando a vontade de Deus na terra. Se conseguirmos fazer isso com alguém, esse espírito será eternamente grato a nós. Sempre sentirá saudade da nossa presença. Porque foi nós que tivemos o desafio, né, de fazer desabrochar nele essa centelha divina. Essa é a escola que ele estudou, hoje ainda existe, mas é totalmente modificado. Então, Comênios, Rousseau e Pestalozzi. O próprio Kardec, ele tem como referência Comênios, tá? Um educador do século XVI, né? 1592, 1670. Se a gente for pesquisar a obra de Comênios, a gente vai ficar encantado com esse homem, apaixonado por ele. Tá? Imagine num período de conturbação planetária, de guerras, de conflitos, onde a força maior era a do poder, da força bruta. Né? Tudo era conquistado pela violência, pela imposição, né? Pela tomada de direito. Né? E vem então Comênios com essa proposta. É chamado o sonho de Comênios. Na época, quando ele escreveu isso, todo mundo falou: esse sujeito é um sonhador. A utopia de Comênios. Né? Eu mudei de nome aqui para tornar mais simples. Eu coloquei o conceito de educação. Por que Comênios foi chamado de sonhador? Olha que interessante a proposta dele. Né? A proposta dele foi essa. Ele sugere aos governantes dos países bélicos, né, que derretam todos os seus canhões e suas armas, sejam derretidas, fundidas. E o material que restar dessa fundição seja transformado em sinos. Ou seja, derreta as suas armas, derretam os seus canhões e transforme em sinos. O dia que esses sinos tocarem, estarão anunciando uma nova era da humanidade, a era de paz. Né? E ele vai escrever isso, sobre o conceito de educação. E olha o que ele diz aqui: nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade. Não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens, reunidos e individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde. Numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano, de forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada. Homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente. Não num objeto particular ou em alguns objetos
ou mesmo em muitos, mas em tudo o que se aperfeiçoa à espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido pelo que é falso, para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto, e finalmente para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Isso é um tratado de educação. Daria para fazer um seminário só sobre isso. Aí ele também, uma referência é Rousseau, que trata uma relação direta entre pais e filhos. Já falei aqui de Rousseau em outras palestras. E Rousseau vai dizer o seguinte: um pai, quando gera e sustenta um filho, só realiza com isso 1/3 da sua tarefa. E o filho deve amar os pais antes de saber que este é seu dever. Isso se dá porque, às vezes, os pais exigem dos filhos um amor que não foi plantado, não foi semeado. Não plantou, não vai colher, não adianta. Não tem. Não vai arrancar fruto de árvores que não dá fruto, porque não foi plantado o fruto. Então, o filho deve amar os pais antes de saber que este é o dever e a obrigação deles. Eu trouxe esse trecho de Rousseau porque um texto que eu vou apresentar para vocês aqui de Kardec, ainda jovem, aos 28 anos, ele faz muita referência às crianças, tá? Então, Kardec não chegou a elaborar uma teoria com métodos e objetivos de uma educação espírita, mas ele transfere da sua pedagogia uma forte conotação educacional ao espiritismo. Quer dizer, espiritismo é educação. Não adianta rezar milhões de oração, não adianta. Se você não se transformar, tá? Não vai ter como. O espiritismo tem por fim combater a incredulidade e suas funestas consequências, fornecendo provas patentes da existência da alma e da existência da alma e da vida futura. E parece que a vida é só isso, A gente ainda não, como falou na mensagem, Você leu no começo, a qualquer momento, já não estou mais aqui. E agora? O dia que esse corpo se tornar dispensável, o que vai ser feito? Vai ser feito tudo aquilo que a gente fez, É muito fácil a gente saber para onde nós iremos depois da morte. É super fácil saber. Nós iremos para onde os nossos pensamentos nos conduzir. A questão 961 do Livro dos Espíritos vai falar disso, dessa dúvida. Tá? E a questão é essa. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? Na hora de morrer mesmo. Porque os espíritos têm essa condição, essa capacidade de saber, no momento que o sujeito estava morrendo, ou acabou de morrer, desencarnar, qual é o pensamento que predomina a maioria deles? É a dúvida? É o medo ou é a esperança? Pergunta Kardec aos espíritos. Ele responde: a dúvida para os céticos e endurecidos. Imagina uma pessoa que passou a vida toda acreditando que morreu, acabou, e depois se vê viva depois de morta. Tá? Então é a dúvida para os céticos e endurecidos. Um medo para os culpados. E o que é reservado para os homens de bem? É a esperança. A esperança para os homens de bem. Isso é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Questão 961 do Livro dos Espíritos. Por que educar nas obras póstumas, No Livro dos Espíritos, ou seja, somente a educação pode reformar os homens. A questão 796. São nas entrelinhas, a gente lê e passa despercebido, às vezes, o sinal que Kardec nos dá, que a doutrina espírita é a educação. É pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade.
E a gente vê hoje muita preocupação com a questão da intelectualidade, né? Do desenvolvimento, do crescimento da intelectualidade em nós, nos nossos filhos também. Sendo que o principal mesmo é o despertar do homem de bem, né? A gente precisa caminhar nesse sentido. Quando se conhecer a arte de manejar, na questão 917 do Livro dos Espíritos, quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, né? Como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda. Ou seja, a mesma atenção que se dá ao desenvolvimento da inteligência, também dá pelo desenvolvimento da moral. Nesse sentido, né? Interessante a gente pensar assim, né? Quando a gente exalta, enaltece a inteligência de uma criança, mas não deixar de dar ênfase também ali a sua ética, a sua moral. Não é verdade? Perfeição moral. Que se faça pela moral é na questão, então, as leis morais, né, do Livro dos Espíritos. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência. Então a gente pergunta por que a Terra está assim, né? A humanidade está desse jeito. A violência, né? Nas escolas. Existem umas situações assim que passa despercebido, mas são sinais do pouco caso que a humanidade está fazendo ainda pela educação. Eu fiquei assim, chocado, né? Fiquei triste mesmo. Antes de que esse novo presidente assumisse o governo, né? Foi feita uma pesquisa de intenção, né? Do brasileiro, assim. A pergunta era essa, mais ou menos assim. Qual é a prioridade que o próximo presidente deve dar? Ou seja, priorizar o quê no seu entendimento? E eu fiquei lá, esperando, né? E a educação ficou em 8º lugar. 8º lugar. Sendo que é a base. Tem que ser a base. Colocando a educação como base, tudo aprimora. A saúde, a segurança, né? O próprio desenvolvimento da inteligência. Então, agora aqui eu vou apresentar para vocês, então, o sinal que Kardec dá da sua presença aqui na Terra como educador. Então, ele tem esse notícia, então, que aos 11 anos, ele vai para a Suíça e vai estudar em Verdun, né? No colégio de Pestalozzi. Só que a referência que tem sobre Kardec é que com 20 anos ele já era professor em Paris, ministrando aulas. Tá? Aos 24 anos, indignado com a questão da educação na França, preocupado com no que aquilo poderia desencadear, né, no processo de educação do indivíduo, do homem, ele escreveu um plano. O plano tem 54 páginas, uma brochura. Mas é interessante e eu vou passar aqui para vocês. E ele inicia esse plano proposto dizendo assim: todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria esta palavra tem um significado extremamente vago, porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo que ela abarca. Isso é fato, né? A palavra educação é uma bandeira política incrível, né? Vai um candidato a presidente, a governador, a deputado, senador, seja qual for, e não fazer uma referência positiva ou fazer uma proposta de mudança ou de melhoria da educação. Então ele diz que todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria esta palavra
tem um significado extremamente vago. Porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo que ela abarca. Vê-se geralmente apenas no sistema de estudos. E este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou. Uma outra causa desse atraso prende-se a um preconceito geralmente aceito contra tudo o que se liga a esta profissão, o que afasta grande número de homens que, por seu mérito, poderiam contribuir para o seu progresso. Ou seja, lá em 1800 e tanto, ele já se preocupava que, pela desvalorização do professor, isso lá na Europa, né? Pela desvalorização do professor, muitas pessoas teriam condições de aprimorar a educação, eles acabam optando por outras profissões. Pessoas de inteligência, né? De condições mesmo, tá? Devido ao baixo salário. Até hoje isso, né, é comentado em todo o mundo, mas principalmente hoje no Brasil. Isso tem um peso muito grande na qualidade da nossa educação, quando ela é medida apenas pelo seu valor, né? Qualquer professor, desde a escola primária, do jardim da infância até das universidades, a gente precisa fazer uma reflexão sobre isso. Eu falo isso porque eu fui estudar pedagogia, fiz curso de pós-graduação em filosofia para crianças, e um dos grandes desafios nosso era entender a relação do professor com a sua desvalorização diante do Estado, né? E o reflexo disso na qualidade da educação, como está presente. A esperar dos governantes é muito complicado, tá? Então a ideia é assim: todos nós precisamos trabalhar com muita luta mesmo, com muita vontade, e exigir realmente dos governantes, isso vai se dar muito lá na frente, né, de que o salário do professor deve urgentemente e precisa ser melhorado. Isso é uma coisa, todo mundo sabe, tá? Que o salário do professor precisa ser melhorado. Agora, outra coisa que precisamos saber é que ninguém pode ser pago para amar. É diferente. O aluno não tem culpa do seu baixo salário. Não tem culpa. Tá? Se tiver que brigar, briga com os governantes, com o presidente, com o prefeito, com o vereador, com a diretora da escola, mas na sala de aula, o professor ele é uma referência positiva para essa criança. Então, uma coisa é o salário, outra coisa é o amor a ser desenvolvido pelos alunos. Então, eu acredito, né? Eu acho até uma coisa interessante, né? Quem determina o salário dos professores, na verdade, você vê pela lógica e pela razão, deveria ser o professor que deveria determinar o salário deles. Então, é uma troca de valores muito grande aí, nesse sentido. Então, o que ele vai dizer da educação? O Allan Kardec, aos 24 anos, ele vai dizer que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o do vício. Então, isso faz a educação, né? Tem esta proposta. Eclodir o germe da virtude, né? E abafa o do vício. Então, o Espiritismo, como doutrina moral, só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. Quantas às questões secundárias, eles abandonam a consciência de cada um. Ou seja, o Espiritismo proíbe, não proíbe nada, né? Ele desperta a sua razão, o seu senso crítico, a massa crítica, de escolher o que é certo e o que é errado, né?
Por isso que eu digo, Espiritismo não é uma doutrina de proibição, é uma doutrina de conscientização. Né? A partir dessa conscientização, você vai escolher o que é certo ou não. Tá? Então, a aristocracia, também o plano de Kardec. Então, durante um período, a humanidade foi governada pela aristocracia da força, da guerra, da violência, do domínio, da posse. No século XVII, né, a aristocracia da lei. Eram as leis que governavam os homens. Tá? Hoje temos, na época de Kardec até hoje, a aristocracia do dinheiro, do poder. Né? Ou seja, o sujeito vale, em alguns casos, por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Né? Mas estamos caminhando para a aristocracia da razão. Aqui na Terra, estamos caminhando para isso. Né? Houve um tempo em que apenas a força bruta foi a lei. Hoje o mesmo se faz a força do Espírito. É essa força que nós temos, força espiritual. Que às vezes pode estar numa pessoa paupérrima, tá? Fisicamente. Uma irmã Dulce, por exemplo. Um corpo franzino, mas um gigante espiritual ali dentro. Fez pela humanidade que milhões de gladiadores não fariam. Veja a força do Espírito. Né? Então, quando estamos diante de uma contradição, isso que é o que a doutrina espírita nos convida, quando estamos diante de uma situação complicada, em que vai exigir de nós virtudes que ainda estamos lutando por conquistar, é no exercício delas que se conquista. Né? Então é isso que a gente precisa, porque muitas pessoas buscam a fé, e isso é importante. A fé divina, que é em Deus, e a fé humana, que é em nós, na capacidade que temos. Né? Sois deuses, podeis fazer tudo o que faço, e muito mais, disse Jesus. Então é muito importante a gente pensar assim, na força espiritual que cada um de nós traz para fazer de um problema, transformar um problema numa solução. Totalmente destituído da revolta. Né? Nós que estamos caminhando para essa luz, a gente precisa tomar muito cuidado quando, diante de um problema, a gente faz daquele problema a causa de um outro problema. Quando entra a revolta. Né? A revolta, ela deixa nublado, né? Desarticula a razão. A revolta desarticula a razão. E impede que a gente age de uma forma ideal. Né? Disse o Dr. Luiz Sérgio, a palavra certa é essa. A revolta neutraliza a razão. Neutraliza. Né? Então, não basta conhecer o caminho a ser atingido. É preciso conhecer perfeitamente o caminho que se deve percorrer. Interessante uma referência aqui. Hippolyte Léon Denis, ainda um jovem, nesse plano proposto, né, aos 24 anos, num debate assim sobre educação, ele diz o seguinte: não é possível chegar para um homem e dizer para ele, para um médico, por exemplo, tá, que ele será médico e o seu compromisso será apenas o de curar doenças. Ou seja, você não chega para um médico e dizer que para ele ser médico, ele precisa curar doenças, curar os homens. Tem todo um caminho a ser percorrido. Caminho longo, sacrifício, de luta às vezes. Não se chega a uma criança ou uma pessoa e dizer assim, você precisa ser bom. Você tem que ser bom. Tá? Tem que apontar o caminho também. Ou seja, para aquele que chega para a pessoa
e aponta a ela o compromisso que ela tem em ser bom, ao mesmo tempo está assumindo com ela o compromisso de mostrar esse caminho e como ele deve ser percorrido, né? Auxiliando no caso. Tá? Então é isso. A maiêutica de Sócrates, que é o despertar da consciência divina, né? O parto espiritual, isso 400 anos antes de Cristo, né? O Sócrates já dizia, dentro de você há uma perfeição divina aí, a verdade, prontinha para desabrochar. E a educação tem essa função. Jesus, brilhe em vossa luz, né? Comênios vem com a pansofia, a sabedoria do todo, né? Aquele texto que a gente leu. E vem Kardec dizer que a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o do vício. Então é isso. É muito importante, então, que quando a gente, assim, uma sugestão que a gente oferece, né? Que a gente comece, então, a ver o lado filosófico da doutrina espírita, o lado da religião. Eu não sou a favor de um espiritismo laico. O espiritismo é religião, sim. Tá? Tem essa proposta da religião. O lado científico também, que explica a razão, né, de tudo que existe no universo. Mas, sobretudo, a questão da educação. E é possível, sim, medir isso em nós. A gente não tem como dar saltos na evolução, transformar em santo numa única existência. Mas é possível ser um pouquinho melhor naquilo que a gente faz. Tá? Para identificar nós se estamos progredindo ou não, a gente precisa deixar um pouco a obviedade. É isso importante. Tá? A gente se apoia e usa isso como uma muleta psicológica, né? O que é a obviedade? Eu sou bom, eu sou honesto, eu não roubo. Tá? Isso é o mínimo que um espírito que já alcançou a luz como nós precisa fazer. O sinal de progresso em nós não é pela obviedade, mas pelo sacrifício que a gente está fazendo, além daquilo que é óbvio. A gente precisa surpreender nós mesmos. Nós mesmos. Fala, poxa vida, hoje foi diferente. Né? Isso é íntimo, ninguém precisa ficar sabendo. Mas só da gente ficar feliz, muitas pessoas não vão reconhecer a sua transformação. Algumas esposas vão achar até que está alguma coisa estranha com esse homem. Entendeu? Você mudou muito, de repente. Você não era assim. Né? Algumas pessoas vão achar que vocês têm algum interesse por trás dessa mudança. Esse sujeito está querendo aumento. Pode ser. Ele não era assim. Tenho certeza que no próximo pagamento ele vai pedir um aumento. Mas você não vai pedir um aumento. Você vai pedir até um aumento de trabalho, às vezes, mas nem tanto também, né? Entendeu? Para justificar a nossa grandeza, precisamos fugir da obviedade. Aquilo que é óbvio. É o mínimo que eu posso fazer. Tá? Então é isso. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Deu tempo. Obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço ao Walter pela explanação.